A segunda carta de Paulo aos Coríntios. Apesar de ser chamada de segunda carta nas nossas Bíblias, ela contém pistas que indicam que essa não foi realmente a segunda carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Paulo havia iniciado essa comunidade fazia algum tempo em uma das suas viagens missionárias. Você pode ler essa história em Atos 18. E depois de ir adiante, Paulo recebeu a informação de que as coisas não estavam indo muito bem por lá. Ele escreveu a carta que nós chamamos de 1 Coríntios para corrigir esses problemas. Mas parece que várias pessoas dessa igreja rejeitaram o que Paulo ensinou naquela carta e se rebelaram contra sua autoridade. Nós vemos em 2 Coríntios que Paulo esteve lá pessoalmente em uma visita que, segundo ele, causou tristeza, e em seguida enviou uma carta que ele afirma ter sido escrita com angústia e lágrimas. Depois de todas essas medidas, a maioria dos coríntios, mas não todos, perceberam sua arrogância e pediram perdão a Paulo. Eles queriam se reconciliar. E Paulo escreveu essa carta para segurá-los do seu amor e comprometimento. A carta foi estruturada com 3 seções principais, cada uma tratando de um tópico diferente. Primeiro, Paulo finaliza sua reconciliação com os coríntios. Nos capítulos 8 e 9, ele fala sobre generosidade esquecida. E nos capítulos finais, Paulo desafia os coríntios que ainda o rejeitam. Vamos nos aproximar e você vai ver como tudo funciona. Paulo começa agradecendo a Deus pela sua misericórdia e conforto que trouxeram paz e encorajamento a ele e aos coríntios durante esse tempo de divisão. Ele reconhece que as coisas estiveram meio tensas desde a sua última visita e deixa claro que os perdoa e quer um relacionamento aberto e honesto. Mas, em primeiro lugar, por que Paulo foi rejeitado? Nós descobrimos mais tarde, nesta carta, que os coríntios desprezaram Paulo como líder. Ele era pobre, ganhava pouco dinheiro com seu trabalho manual, estava constantemente sofrendo perseguição, muitas vezes ficava sem casa e, para piorar tudo, ele não era um orador muito impressionante. Então, uma vez que os coríntios tiveram contato com outros líderes cristãos mais impressionantes e ricos, eles começaram a pensar menos de Paulo. Na verdade, eles ficaram com vergonha dele. E Paulo primeiro mostra que sua exaltação a esses líderes, simplesmente por causa da sua riqueza e eloquência, é uma traição a Jesus. Isso revela um sistema de valores totalmente distorcido. Paulo diz que a verdadeira liderança cristã não tem nada a ver com status ou autopromoção. Ele descreve a si mesmo e aos outros apóstolos como escravos cativos do Rei Jesus, que os está guiando em uma procissão de triunfo. O trabalho de Paulo não é impressionar, mas levar as pessoas àquele que impressiona, Jesus. Paulo também faz referência a uma recente exigência dos coríntios de que ele providenciasse cartas de recomendação para provar sua autoridade e suas credenciais. E isso é ridículo para Paulo. Essa igreja nem mesmo existiria se ele não tivesse ido até lá. Então, ele diz que eles são sua prova de liderança genuína. Eles são sua carta de recomendação. E ele sabiamente cita os profetas Jeremias e Ezequiel, dizendo que o Espírito de Deus escreveu sua carta de recomendação nos seus corações, como seu novo povo da aliança. Os coríntios não deveriam pedir mais provas do que isso. E a menção da nova aliança leva Paulo a uma longa comparação entre a antiga aliança, entre Deus e Israel, que foi mediada por Moisés, e a nova aliança, entre Deus e os coríntios e mediada por Jesus e pelo Espírito. A antiga aliança feita no Monte Sinai era realmente gloriosa. Ela fez o próprio Moisés brilhar com a glória de Deus. Mas essa glória eventualmente se apagou, sem mencionar o fato de que as leis daquela aliança eram ineficazes para transformar Israel de verdade. Então a nova aliança é ainda mais gloriosa, porque o Jesus ressurreto é a própria glória de Deus e ele vive para sempre. E é o seu Espírito que está transformando o povo para que eles se tornem fiéis, assim como Jesus. E tudo isso soa maravilhoso. Quer dizer, quem não quer compartilhar a glória de Deus? Mas Paulo vai adiante e mostra como o paradoxo da cruz vira de cabeça para baixo essas ideias de glória e sucesso que os coríntios têm. Afinal de contas, a gloriosa exaltação de Jesus como Rei do Universo aconteceu através do seu sofrimento, execução e morte. Na cruz, Jesus revelou a salvação de Deus. Ele morreu pelos pecados do mundo para reconciliar as pessoas com ele. Mas a cruz faz ainda mais. Ela revela o caráter desse Deus. Ele entregou a si mesmo para sofrer por amor e procura o bem dos outros. A cruz revela uma nova forma cruciforme de viver, e o objetivo de Paulo é que sua vida e seu ministério imitem essa cruz. Então, apesar da sua carreira apostólica ter sido marcada pela humildade, pelo sofrimento, pela pobreza, ela foi dedicada a servir aos coríntios.
Então, quando eles desaprovam a pobreza e o sofrimento de Paulo, eles desaprovam a de Jesus também. O modo de vida e liderança de Paulo eram, na verdade, a prova de que ele representava de forma autêntica o Jesus crucificado e ressurreto. Paulo quer realmente se reconciliar com os coríntios, mas ele não vai deixar as coisas assim enquanto eles não forem transformados e não abraçarem esse paradoxo invertido da cruz. Depois desse apelo apaixonado, Paulo vai em frente e aborda o tópico da generosidade esquecida. Os cristãos judeus em Jerusalém ficaram pobres por causa de uma seca, e Paulo estava arrecadando dinheiro entre as novas igrejas que ele iniciou, cujos membros eram gentios em sua maioria. Todos estavam mandando ajuda como um símbolo da sua unidade em Cristo, e muitas dessas igrejas estavam emocionadas com essas doações. Mas os coríntios, no meio de todo esse conflito com Paulo, não tinham juntado nada para a contribuição. E para Paulo, isso não era uma questão apenas de dinheiro. Esse era outro sinal de que os coríntios não estavam sendo transformados pelo Evangelho de Jesus, que é no seu íntimo uma história de generosidade. Paulo diz: "Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos." Ele está contando a história do Evangelho através de uma metáfora financeira. Jesus abriu mão da sua honra gloriosa, ou riqueza, e rebaixou a si mesmo para morrer, como um escravo pobre, para que as outras pessoas que são empobrecidas pelo pecado e morte possam ser exaltadas e se tornar ricas pelas riquezas da graça de Deus. Ser cristão é deixar essa história mergulhar profundamente na sua mente e no seu coração, para que ela transforme você em alguém que é mais generoso e está mais disposto a compartilhar sua vida e seus recursos para ajudar os outros. Na seção final da carta, Paulo foca na questão central do seu conflito com os coríntios, aquele grupo de líderes impressionantes que ele chama de forma sarcástica de superapóstolos. Eles chegaram em Corinto se promovendo e difamando Paulo, chamando-o de líder pobre e mal-sucedido. E, sob o risco de parecer um pouco convencido, Paulo diz: "Esses caras realmente querem comparar credenciais? Ele ganha deles fácil. Eles são judeus experts na Bíblia? Bem, Paulo também é. Ele era um fariseu, pelo amor de Deus, que decorou a Bíblia inteira. Eles querem se gabar de um conhecimento superior de Jesus?" Paulo, na verdade, viu e passou o tempo com Jesus ressurreto. Ele teve visões do trono celestial de Cristo. Mas mais importante, Paulo deu toda a sua vida para a missão de Jesus. Ele sacrificou conforto, estabilidade, e ele nunca pediu dinheiro aos coríntios, diferente dos superapóstolos que cobram um monte. Paulo fez por merecer na sua vida, mas ele se recusa a se orgulhar dessas realizações porque isso não é o que realmente importa para um cristão. Em vez disso, ele se orgulha de como é falho e fraco, porque é nessas imperfeições que ele descobre o amor e a misericórdia de Jesus. Ou como Jesus disse a Paulo: "Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." E Paulo conclui a carta com uma advertência firme aos coríntios. Eles precisam se avaliar. Seu desprezo por Paulo, sua forma de vida, seu amor pelos superapóstolos, tudo isso mostra que eles não entenderam quem Jesus é em um nível básico. Eles não estão vivendo como seguidores transformados por Jesus, e então ele os convida a mais uma vez se humilhar diante do amor de Cristo. 2 Coríntios nos abre uma janela muito única da vida de Paulo e do paradoxo que nos é apresentado pela cruz de Jesus. A cruz desafia nossos valores, nossas formas de ver o mundo. Nós valorizamos sucesso, educação, riqueza, mas Deus valoriza humildade e fraqueza, porque o seu amor e poder são conhecidos através do sofrimento, da morte e da ressurreição de Cristo. A cruz também libera o poder e a presença transformadora do Espírito, para capacitar os seguidores de Jesus a assumir sua forma de vida cruciforme. E é isso que fala a segunda carta aos Coríntios.